A estreia de Star Wars Ascensão Jedi tá chegando aí e a gente vai fazer um vídeo diferente, eu e o Forlani aqui, ó. Se segura na cadeira, prende a respiração, a gente vai listar 30 curiosidades de Star Wars que talvez você não saiba e vamos falar aqui na sequência, porque são 30 curiosidades, é coisa pra caramba, o conhecimento nerd pesado aqui pra você. Star Wars, McDonald's está fazendo 40 anos do seu McLanche feliz. Eles estão lançando bonequinhos exclusivos de Star Wars. Aí, você que é fã de Star Wars, chegou a hora. Eu estou aqui com a minha batata do McLanche feliz. São 30 brinquedos muito bacanas com um elenco de Star Wars. Eu estou aqui com o Finn. Como que funciona o brinquedo? Você abre, tem um desenho muito bacana do Finn e logo na parte de trás tem um botãozinho vermelho. Você acende, você aperta aqui o botão e ele ilumina dentro do brinquedo. Cara, um gosto de nostalgia aqui, porque isso aqui parece muito que os brinquedos da nossa infância. Naquela coisa, né? Star Wars é sempre... Você curte, aí você ensina o seu filho a gostar de Star Wars, depois você ensina o seu sobrinho. Todo mundo curte Star Wars. Nesses 40 anos de McLanche feliz, aí eu acho que já teve muita gente aí catequizado já em Star Wars. Verdade, por isso que tem tanto os clássicos, né? Tá aí, você tá, o que era que você estava mostrando Esse aí? aqui é o Finn. O Finn, daí tem o Yoda, Leia, não, aqui os clássicos, né? Vader, Yoda e Leia. Daí tem também Paul Dameron, Rey. Cara, quem é fã de Star Wars, tanto antigo quanto agora, os novos da nossa trilogia aí, vai curtir bastante. Primeira curiosidade, o Luke Skywalker não chamava Skywalker originalmente. O primeiro nome dele foi Starkiller. O filme se chamaria Adventures of Starkiller. Mas aí na pré-produção eles alteraram o nome. Em 1978, depois de todo aquele sucesso que fez o primeiro Star Wars, George Lucas foi lá e fez um especial de Natal. O negócio é tão ruim, mas tão ruim, que o próprio Lucas renega isso daí e não quer saber daquela história, aquela animação que tem o Boba Fett e nem da história dos Wookiees que estão esperando o Chewbacca voltar para comemorar o Natal. George Lucas originalmente tinha várias ideias que ele acabou descartando, entre elas um elenco só de anões, um Luke Skywalker que era um general de 60 anos e também o Han Solo alienígena. Well, Your Highness, guess this is it. No livro Star Wars, From a Certain Point of View, a gente vê que o Yoda sonhava em treinar um jovem Skywalker, mas não era o Luke, era a Leia. Ele achava que ela era a pessoa certa, porque ele via no Luke aquele distúrbio da força, que foi o mesmo que ele viu também no Anakin. Todo mundo sabe que o Luke e a Leia são irmãos, então quer dizer que ela também tem a força. Mas a própria Leia decidiu que ela nunca quis se tornar uma Cavaleira Jedi. Ela sempre falou que a força dela era mais política. Tem inclusive uma frase dela que ela diz: "Meu poder sempre esteve aqui, trabalhando para criar um governo novo e melhor." Sabe qual foi o primeiro personagem de Star Wars criado pelo George Lucas? Ninguém mais, ninguém menos que o Darth Vader. Muita gente ficou marcado pelo Darth Vader, é um dos maiores vilões de todos os tempos, mas ele só aparece por 12 minutos em Uma Nova Esperança. How can you do this? This is outrageous. It's unfair. A voz do James Earl Jones é famosa como Darth Vader, mas ele não foi a primeira escolha do George Lucas. Ele queria o Orson Welles primeiro no papel, mas ele achou que ia ser muito famoso para fazer o papel. Além da voz do James Earl Jones, foram necessários mais 2 atores para dar vida ao Darth Vader. O David Prowse fez o corpo e o Sebastian Shaw fez o Darth Vader sem o capacete. A razão da armadura do Darth Vader não é explicada até o Império Contra-Ataca. O desenhista Ralph McQuarrie, preocupado com a movimentação do Darth Vader, colocou toda a sua imaginação para conseguir fazer ele se movimentar em cena. Aquela respiração clássica do Darth Vader foi criado pelo designer de som Ben Burtt, usando um microfone num bocal daqueles respiradores de mergulho. Esse mesmo. O ator Dennis Lawson, que interpretou o Ed Antilles, é tio do Obi-Wan Kenobi. Quer dizer, na verdade, ele é tio do Ewan McGregor. E ele é o único personagem a sobreviver às 3 principais batalhas de Star Wars: Yavin, Hoth e Endor. Olha só, você achava que era pouca coincidência? Tem 2 aí pra você. Na primeira versão do roteiro de O Império Contra-Ataca, os gêmeos Luke Skywalker e Leia Skywalker teriam sido separados e guardados não pelo Obi-Wan, mas pelo Anakin Skywalker original, que nesse caso não seria o Darth Vader. Como a gente conhece, tudo isso foi alterado. Keira Knightley, conhecida por Piratas do Caribe, e a diretora
diretora de Encontros e Desencontros, a Sofia Coppola, são duas das atrizes que interpretam as acompanhantes da Natalie Portman nos primeiros episódios de Star Wars. A sigla R2-D2, R2-D2, significa Reel 2 Dialogue 2, Rolo 2, Diálogo 2. Isso aconteceu durante as gravações do filme Loucura de Verão em 1973, quando um técnico pediu esse rolo e esse diálogo pro George Lucas e ele só gostou da abreviação disso. Uma coisa engraçada é que o R2-D2 originalmente ele teria falas, mas elas foram cortadas numa versão do roteiro. Mas o C3PO reage normalmente às falas como se ele entendesse realmente o que R2-D2 tá falando. Peter Cushing, um ator britânico que interpretava o Tarkin, morreu em 1994. Mas ele aparece de novo em Rogue One. Como que isso acontece? Computação gráfica, olha só o George Lucas, né, mostrando que a computação gráfica pode sim ter uma coisa boa. Então ele tá lá, ele aparece em Rogue One, por isso que tem os agradecimentos à família dele no final dos créditos. A gente entende a força da saga junto aos fãs porque o nome Ewok, por exemplo, nunca é dito em O Retorno de Jedi. Esse nome só ficou famoso fora dos filmes por conta das obras paralelas, nem o nome dos próprios personagens são ditos quando os Ewoks aparecem no filme. A língua que os Ewoks falam em O Retorno de Jedi é baseado no tibetano. O Ben Burtt, que é o designer de som, ele assistia a documentários da BBC sobre tibetanos e ele chegou a entrevistar essas pessoas para entender como eles falavam porque ele queria usar isso no filme. Outras inspirações de línguas externas que foram usadas também em Star Wars são, por exemplo, da Tanzânia. O Ninyam, que é aquele piloto do Lando Calrissian, ele é inspirado numa língua da Tanzânia. E tem também os Jawas, que fazem parte de um dialeto Zulu. Utibi, você lembra essa fala? Então, Zulu. Originalmente o Darth Vader seria um caçador de recompensas intergaláctico, mas depois que definiu que ele seria um Jedi caído, quem acabou virando um caçador de recompensas na cabeça do Lucas foi o Boba Fett, senão o Boba Fett teria outra função ou talvez nem existisse. O Lucas chegou a pensar que Vader e Boba Fett poderiam ser irmãos. Por sorte, ele abandonou essa ideia idiota e nada disso aconteceu. Uma curiosidade é que o design da armadura do Boba Fett, também as primeiras animações e os testes de vídeo, foram feitas pelo Joe Johnston. Ele é um cara que integrou a equipe original da Industrial Light and Magic e muita gente conhece o Joe Johnston como um diretor. Ele fez o Jurassic Park 3 e ele fez também o primeiro Capitão América. Jeremy Bullock, que é o ator que fez o Boba Fett, estava também presente na cena que fazendo o Tenet Shekel. Ele estava lá porque o ator que ia fazer o papel naquele dia não compareceu. Então ele foi lá, tô aqui, tô fazendo nada mesmo, então vou lá. Entrou nesse lugar, também participou de A Vingança do Sith como um piloto. Rogue One é cheio de referências a Star Wars. Numa das frases mais clássicas, Jyn, Cassian e o K2SO estão lá quando o droid vira e fala assim, I have a bad feeling about this. Que é uma das frases mais icônicas que a gente vê aí numa Nova Esperança. Very bad feeling about this. I got a bad feeling about this. I've got a bad feeling about it. Quiet. Bom, todo mundo sabe que a Millennium Falcon tinha ali os seus probleminhas, não era assim aquela nave novinha. Durante as gravações de Despertar da Força, uma porta dessas caiu no pé do Harrison Ford e a produção toda teve que ser parada por um tempo até ele se recuperar. Todo mundo é fã de Star Wars, todo mundo quer fazer aquela pontinha ali. Alguns atores famosos que participaram são Daniel Craig, que fez o Stormtrooper, o 007, você sabe disso. O Simon Pegg, das comédias todas aí, da trilogia Cornetto e tudo mais, ele fez um alienígena. E a gente tem ainda o Kevin Smith e o Ewan McGregor prestando vozes para atores naquela cena em que a Rey pega o sabre do Luke pela primeira vez. O John Boyega tava tão tenso para que nada vazasse que ele ia participar de Star Wars, que ele não contou nem pros pais dele. E daí tudo isso só veio à tona a partir do momento que a Lucas falou assim, então esse aqui é o anúncio oficial dele, foi lá e contou pros pais. Olha que loucura, mano. Aviso de spoiler se você não assistiu ainda a Star Wars Episódio 7. Pronto? Tá aí ainda? Seguinte, aquela cena em que o Kylo Ren vai e mata o Han Solo foi toda filmada com cenário digital, tudo tela verde atrás, porque o JJ não sabia ainda onde que ele queria fazer, onde que ele queria ambientar aquela cena. O visual do Yoda, clássico, orelhinha e tudo mais, foi baseado, sabe em quem? Albert Einstein. O diretor de produção, que é o Stuart Freeborn, ele misturou a cara dele com a do Albert Einstein para criar aí o Yoda e também o Yodinha. Olha só que beleza, encaixamos até o Baby Yoda aí nessa lista maravilhosa. 30 curiosidades que talvez você não soubesse sobre Star Wars. Deixa aqui nos comentários se tem alguma coisa aí da saga que só você sabe, ou que a gente não listou aqui. Muitas curiosidades, Star Wars é sempre bacana de ficar investigando. E não deixa também de curtir o vídeo e assinar o canal.